Tá bom, boa noite a todos novamente. E a gente vai continuar agora com equações lineares de segunda ordem, tá? Na aula passada, a gente falou um pouco sobre equações de segunda ordem, tá? Basicamente, era uma equação. Aqui, de modo geral, é uma F, tá? Mas essa F, essa F maiúscula, ela muda, tá? E nosso objetivo, basicamente, é uma equação que tenha estas quatro variáveis, tá? Em particular, tem que ter um y com segunda derivada, tá certo? Então, se ela tem um y com segunda derivada, a gente está numa EDO deste caso, de segunda ordem, tá? Se ela não tiver, a gente está no caso da primeira derivada, né? De primeira ordem. E se não tem esse cara daqui e também não tem esse cara daqui, que você tem uma equação de x e y, tá? Então, isso daí é uma equação que foi aprendida no colégio, tá? Beleza, mas aqui a gente só vai trabalhar o caso onde nessa equação está envolvida a derivada segunda do y, tá? A gente viu, na aula passada, a gente viu alguns casos particulares, né? Tá? A gente viu este caso particular, né? Basicamente, quando o y duas linhas dá para isolar, tá? Quando o y duas linhas está no lado esquerdo e todas as outras variáveis, tanto x, y ou y linha, estão no lado direito. Então, a grosso modo, é o caso em que dê para isolar, tá? E aí a gente viu casos, né? Viu vários casos. Um deles foi quando essa f só depende de x, aí a gente resolvia de uma forma, tá? A gente também viu o caso onde essa f depende de x e de y linha, tá? A gente viu o caso também onde essa f só depende do y, tá? E a gente viu também mais um caso por aqui, ó, tá? Onde essa f depende de y e y linha, tá? Esse era outro caso. Então, basicamente foram esses casos que a gente viu, tá? Na aula passada. Aqui a gente vai continuar com esse tipo de equações, tá? Só que agora em uma forma um pouco mais, em uma forma de polinômio de segundo grau. Se você quiser ver dessa forma, tá? É como se este aqui fosse este aqui e este aqui é como se fosse alguma coisa de eje, perdão, e como se fosse eje 0, como se fosse eje 1, porque tem primeira derivada, e este como se fosse eje quadrado, porque tem duas derivadas. Esse eje 0 porque tem derivada, nenhuma derivada 0. É como se você observa a equação 1 como se fosse um polinômio de grau 2, tá? Mas isso depois a gente vai falar com mais detalhe, tá? Agora, nesta outra parte do curso, a gente vai trabalhar esse tipo de equação com esta característica, tá? A equação, a equação 1, tá? Tá bom? Aqui duas coisas a ser mencionadas, tá? Uma equação de segunda ordem, porque tem derivadas de segunda ordem, tá? Derivada até a ordem 2. E a parte que diz aqui linear, isso, isso te faz lembrar muito, por exemplo, álgebra, né? Álgebra linear, onde você tinha vetores, sei lá, se você tinha um vector 1 num espaço vetorial e você tinha outro vector nesse mesmo espaço vetorial, e se você fazia a combinação linear, ela pertencia ao mesmo espaço vetorial, tá? Isso daí, desde que essa V seja um espaço vetorial, tá? Então isso te faz lembrar um pouco álgebra, tá? Aqui vai acontecer a mesma coisa, tá? A grosso modo, você vai encontrar uma solução y e você vai encontrar uma solução y2.
Imagina que essa seria a solução desse cara e essa seria a solução desse cara. Tá? A gente vai definir um espaço vetorial de tal forma que a soma, por exemplo, a combinação linear desses dois também vai ser uma solução desse problema aqui. Tá? Mas isso a gente vai ver com mais calma depois. Tá? Mas, a grosso modo, é isso. Tá? Foquem-se que agora nosso problema tem essa cara daqui. Tá? Novamente, aqui você tem a derivada de ordem 2, uma derivada e esse cara não tem derivada. Aqui você tem um p de x e um q de x, tá? Que elas são funções, tá? Não necessariamente são polinômios. Esse cara daqui. São funções. Qualquer tipo de função. E o R também é qualquer tipo de função. Ok? Só que esse problema 1 a gente vai trabalhar depois. Tá? Porque, de certo modo, essa equação 1 tem um certo grau de dificuldade. Tá? O que a gente vai fazer primeiro é estudar essa equação daqui. Tá? Ou seja, quando R é igual a zero. Tá certo? Então a gente vai trabalhar primeiro essa equação daqui, quando R de x é igual a zero. Essa equação é relativamente fácil na hora de resolver, tá? Mas, novamente, tem algumas questões por trás com alguns detalhes finos. Tá? Outra coisa que eu tenho que mencionar é que essa equação 2 é chamada homogênea. Tá? E é chamada homogênea basicamente porque R de x é igual a zero. Ou seja, quando R de x é igual a zero, essa equação é chamada equação homogênea. Tá? E de forma análoga, se R fosse diferente de zero, então a equação 1, é dita uma equação linear, tá? Isso não tem problema, mas como é diferente de zero, como o R é diferente de zero, então ela é não homogênea. Tá bom? Então, se R fosse igual a zero, é chamado de homogênea, e se R fosse diferente de zero, é chamado não homogêneo. Simplesmente são nomes, tá? Tá. Aqui eu estou apresentando um teorema que eu não vou demonstrar, tá? Mas vai ser útil para poder entender como funcionam as coisas, tá? Aqui, basicamente, eu vou contar uma historinha de como estão funcionando as coisas, tá? Tá. Bom, existe esse teorema aqui, tá? Que a princípio vocês não precisam entender qual é a solução por trás, tá? Como é a demonstração, mas o que precisamos saber é o que ela quer dizer para a gente, tá? Bom, nesse teorema, tá? Estão envolvidas P e Q, funções contínuas, né? Essa hipótese é fundamental, tá? Um ponto x0 em um i. Esse i é um intervalo aberto, tá bom? É um intervalo aberto. Outra coisa a ser mencionada é que aqui a gente tem um problema, uma equação, tá? Mas é a equação que a gente está trabalhando, tá? Mas em particular é a equação 2. Como eu disse, primeiro a gente vai se focar na equação 2, quando o lado direito é igual a zero. Beleza? A gente tem essa equação, tá? E aqui vem uma coisa que talvez eu não tinha mencionado na primeira parte do curso, que é o seguinte. Quando você tem uma equação, tá, de modo geral, uma equação onde o lado direito é zero, tá? E você tem uma equação desse tipo aqui, para encontrar uma solução, tá? Para achar uma solução particular, você vai precisar de alguns dados iniciais, tá? Isso daqui são chamados de dados iniciais, tá? Ou condições iniciais também é conhecido, tá? Mas a questão é a seguinte: quando você tem quando você tem uma equação
de segundo grau, você vai precisar de duas condições iniciais. Se você tiver uma equação de grau 3, tá? Mas é uma equação linear de grau 3, você vai precisar de três condições iniciais. E assim sucessivamente. Se você tem uma equação de 5, de grau 5, uma equação linear de grau 5, você vai precisar de cinco condições iniciais. Tá bom? Então, isso daqui se der tempo, a gente faz a demonstração desse teorema. Tá? Mas o que eu quero basicamente falar é que essa equação daqui, munida com estas condições iniciais, ela tem uma única solução. Tá? Tem uma única solução. Tá? Ou seja, existe solução para esse problema. Tá? E é única. Tá bom? Basicamente, esse teorema é o teorema de existência e unicidade. Tá? Existe uma solução e essa solução é única. Tá? Beleza. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte: nosso objetivo é estudar essa equação daqui, tá? A equação 1. Esse vai ser basicamente nosso objetivo: estudar a equação 1. Achar uma solução para a equação 1, ou seja, achar o y. Tá? Só que, para achar uma solução de 1, primeiro eu devo de estudar a equação 2. Então, é isso que a gente está fazendo. Tá? Beleza, aqui eu escrevi um pouco sobre basicamente o que a gente quer fazer, né? Nosso objetivo basicamente é achar uma solução geral da equação 1, tá? E o que acontece é que essa solução geral, ela vai ter essa cara aqui, ó. Ela vai ser a soma de duas soluções, onde YH vai ser a solução geral do problema 2, desse problema daqui, tá? E o YP vai ser uma solução particular da equação 1. Solução particular desse cara daqui. Tá? Então, uma solução geral para a equação 1 tem esses dois componentes. Uma solução particular mais uma solução geral da equação 2. Tá? Por enquanto, a gente não vai dar fórmulas ou técnicas para achar essas soluções. Tá? Simplesmente esta parte é para você se focar qual é o nosso objetivo, tá? E neste ponto você já vai entender que uma solução para esta equação daqui, para a equação 1, ela tem duas partes. Tá? Então, por enquanto é suficiente saber isso, tá? Por enquanto a gente não apresentou nenhuma técnica, tá? O interessante é que essa equação tem duas partes. Tá? Tá aqui. Primeiro a gente vai se focar, como já tinha dito, em esse cara daqui, né? Em uma solução geral da equação 2. Ou seja, quando o lado direito é igual a zero. Tá? E para isso a gente precisa de algumas coisinhas, tá? Algumas definições de álgebra linear. Tá? Só que eu vou colocar essas definições segundo o que eu preciso. Tá? Beleza. Então, eu vou definir Vn, que vai ser o conjunto de todas as funções que estão saindo do intervalo y, perdão, do intervalo i, e ela vai para R. Tá? Só que esse y é um y que está dentro do conjunto das funções contínuas e que tem enésima derivada. Tá? O i é um intervalo aberto. Tá? Isso por álgebra
dá para mostrar bem fácil que esse cara daqui é um R espaço vetorial, tá? Não é difícil de observar isso, porque se você tem duas funções que estão aqui, né? Se elas são n vezes diferenciáveis, então esse cara daqui também é, esse cara daqui também é n vezes diferenciável, tá? Então, basicamente, o espaço Vn é um espaço vetorial, tá? Tá bom? Então, beleza. A gente vai trabalhar com esse espaço vetorial, tá? Só que aqui a gente colocou aqui a gente colocou n, tá? Onde n faz, ela está me falando em relação às derivadas, certo? Tá? N é o número de derivadas. Só que para nosso objetivo a gente não precisa derivada n, né? Porque para nosso objetivo a gente precisa que o y, no mínimo, tenha a segunda derivada para que a equação 1 faça sentido, certo? Então, eu não vou procurar y que tenha derivada terceira, por exemplo, né? Porque é muita coisa a pedir, tá? Para mim, é suficiente que o y tenha segunda derivada para que a equação 1 faça sentido, tá? Então, dito isso, a gente só vai trabalhar em V2, tá? Esse V2 seria y para que esse y tenha segunda derivada. Então, basicamente é isso. Conjunto desse espaço aí. Tá? Beleza. Outra definição que a gente precisa também é a definição de linearmente independente. Tá? Claramente vocês já sabem disso, só que eu vou habilitar para nosso objetivo. Tá? Então a gente vai dizer que duas funções, y1 e y2, nesse espaço daqui, o espaço que a gente está trabalhando, a gente vai dizer que elas são linearmente dependentes, tá? Se acontece o seguinte: se y1 é igual a lambda y2 para todo x que esteja aqui. Tá? Basicamente, o que está escrito aqui é que uma tem que ser múltipla da outra. Isso é linearmente dependente. Uma tem que ser múltipla da outra. Tá? Caso contrário, são chamadas linearmente independentes. Ou LI. Tá bom? São coisas que vocês já alguma vez já escutaram isso, tá? Vou colocar aqui algum exemplo, só para ter uma noção de como está funcionando isso, tá? Por exemplo, aqui eu vou colocar y igual a 1, y1 igual ao seno de x, e eu vou escrever y2 igual ao cosseno de x, tá? Bom, claramente você observa que y1 e y2 ela é sem infinito, em algum intervalo, sei lá, em R, intervalo arretatório, tá? Você sabe que y1 e y2 ela é infinitamente diferenciável. Se deriva e ela nunca vai acabar, né? A mesma coisa acontece com e de x, né? Só que e de x ela tem uma característica bem particular, tá? Mas seno e cosseno, elas são infinitamente diferenciáveis. A pergunta é, elas serão linearmente independentes ou serão linearmente dependentes? Tá?
Eh, Pregunté si ellas son LI, si son linearmente independentes. Tá? Bom, e a resposta é sim, tá? Você teria que fazer essa passagem que você aprendeu em álgebra, tá? Vou deixar isso como exercício, não é difícil, tá? Outro exemplo seria considerar y1 igual ao seno de 2x e considerar y2 igual ao seno de x vezes coseno de x. Tá? Claramente, o produto, essas caras também são infinitamente diferenciáveis, tá? E, e aqui eu vou perguntar outra coisa, né? E a resposta é sim. Tá? Eles são linearmente dependentes, tá? Ou seja, existe uma constante, ou seja, existe uma constante tal que y1 seja igual a y2, tá? Existe essa constante. Vocês poderiam achar, tá? Se não me engano, essa constante tem que ser 2, tá? Para esse problema daqui. Tá? Mas não é difícil, tá? No es difícil debido a estos ejemplos, ¿tá? Debido a estos ejemplos aquí, que son funciones trigonométricas ya bien conocidas como seno y coseno. Aquí, si você observa, isso daqui se poderia usar a fórmula do seno de 2x, né? Do ângulo duplo, e aplicar uma propriedade que tem por ali, e basicamente vai te dar isso daqui, tá? Tá? Não é difícil porque as funções que estão ali apresentadas são bem tranquilas, tá? Aqui, para mostrar que são LI, caso você não lembre, né? Você tinha que fazer isso daqui, por exemplo, igual a zero, tá? E se são linearmente independentes, você teria que mostrar que alfa teria que ser igual a beta e isso daqui teria que ser igual a zero. Se você conseguia mostrar isso, então y1 e y2 são LI, tá? Tá bom? Isso você teria que fazer, tá? São coisas que na álgebra você já alguma vez viu. O problema é o seguinte, que aqui eu coloquei exemplos fácil, entre aspas, que dá para utilizar a definição, brincar um pouco, talvez você gastaria um tempinho, mas você vai conseguir achar a resposta, tá? É tranquilo, entre aspas, tá? Mas o problema acontece que existem outro tipo de funções que isso já vai ser um pouco mais trabalhoso. Tá? Talvez vai ser um pouco mais complicado identificar que tipo de funções são linearmente independentes e qual tipo de funções são linearmente dependentes, tá? Para isso, nós temos um critério, tá? Que vai nos ajudar a dizer quando duas funções são LI, tá? Então, para esse critério, eu preciso de outra definição que acredito que vocês já alguma vez estudaram, tá? Espero que sim. Mas se não, também não tem problema. Então, por exemplo, dadas duas funções, y1 e y2, nesse espaço daqui, ou seja, elas têm duas derivadas, tá? Então, eu vou definir o Gaussiano, tá? De y1 e y2 no ponto x, que está aqui, é definido
Então, da forma seguinte: W, Y1, Y2 em X, ele é definido como o determinante dessa matriz aqui. Y1, Y2, Y1 linha e Y2 linha no ponto X. Tá bom? Isso é a definição de um Gaussiano. Eu te dou duas funções qualquer e se eu te peço calcular o Gaussiano, basicamente eu estou te pedindo calcular o determinante dessa matriz aqui, tá? Tá bom? Só que o que acontece é o seguinte, é que mediante esse Gaussiano, eu de certo modo vou poder identificar quando as duas funções são linearmente independentes, tá? Existe uma relação entre o Gaussiano e que duas funções sejam linearmente independentes ou linearmente dependentes. Tá bom? E para isso temos aqui um teorema. Deixa eu ver aqui se eu. Tá, mas antes disso, eu vou colocar aqui uns exemplos só para fixar algumas ideias. Tá, caso você não tenha. Por exemplo, vou considerar yx, y1 igual a e q1x e y2 de x a um e q2 de x, certo? Então, o Gronskiano de y1 e y2, tá? É da forma seguinte, tá? Vai ser, simplesmente eu vou substituir aqui, tá? Determinante da matriz y1 e y2. Então, simplesmente eu vou copiar aqui y1 e aqui y2. Na segunda linha estão as derivadas, tá? Mas as derivadas dessas funções são tranquilas, então eu posso fazer isso de cabeça, tá? A primeira derivada ficaria q1 e q1x. A segunda derivada ficaria q2 e q2x. E achar o determinante de uma matriz de 2 por 2, ela não é difícil, tá? Então, isso eu vou deixar para vocês fazerem com calma, mas fazendo isso, a gente chega nessa expressão aqui. Tá bom? Beleza. Basicamente, isso é o Gaussiano, tá? Basicamente, eu não fiz nada, tá? Elas verificam isso daí. Só que note o seguinte, tá? Note o seguinte. Note que se W fosse diferente de zero, aqui. Note que se W, ou seja, o Gronskiano fosse diferente de zero, então ela implicaria que Q2 tem que ser diferente de Q1, tá? Claramente, né? Porque se esse cara daqui fosse zero, significa que esse carinha daqui teria que ser zero, tá? E a única possibilidade para ele ser zero é que esse cara daqui dentro seja zero, tá? Porque não, lembre-se que a exponencial ela é maior que zero. Ela nunca é zero, entendeu?
Então, a única possibilidade para ela ser zero é que esse carinha aqui seja zero. Ou vice-versa, né? Se eu quero que seja diferente de zero, então esse carinha aqui tem que ser diferente de zero. Beleza? Então, isso daí, coincidentemente, vai me implicar que y1 e y2 são LI. Tá? Isso vai implicar. Tá? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que, se, por exemplo, se você tem e elevado a 3x e você tem e elevado a 4x, o que acontece é que, como os exponentes são diferentes de zero, são diferentes, como esse exponente aqui e esse exponente aqui são diferentes, então esses dois, esse daqui e esse daqui, são LI. Tá? São linearmente independentes. Primeiramente, por que eu estou falando isso de linearmente independente e tal? Tá? Lembre-se, tá, de álgebra, é que para você gerar um espaço vetorial, você precisa de vetores linearmente independentes, certo? Então, por exemplo, se você tem dois vetores linearmente independentes, você gera um espaço vetorial de dimensão 2, tá? Só para lembrar as coisinhas. Então, é por isso que eu estou falando sobre funções que têm que ser linearmente independentes. Tá bom? Para a gente é muito importante isso, porque com essas duas funções eu vou poder gerar um espaço vetorial. E se eu consigo gerar um espaço vetorial, eu vou poder achar qualquer solução mediante a combinação linear desses dois geradores. Tá? Então é por isso que eu estou focando nessa parte de espaço vetorial, tá? Porque, olha aqui, por exemplo, só a grosso modo, tá? Imagina você achar uma solução y1 desse daqui, e você achar uma solução y2 disso daqui. Tá? E esses dois carinhas, imagina que eles são LI, linearmente independentes. Então, esses dois caras, eles vão gerar um espaço vetorial. Tá? Eles vão me gerar um espaço vetorial. E onde todos os elementos desse espaço vetorial têm essa cara. Bueno, foi gerado por esses dois vetores. Só que, coincidentemente, todos esos elementos que estão aqui, todos eles, também irão ser solução desse problema daqui. Entendeu? Isso que a gente vai ver. Então, eu preciso pelo menos de duas funções para gerar meu espaço vetorial. E agora, essa combinação linear também vai ser solução desse meu problema. E essa combinação linear vai ser uma solução geral para meu problema. Agora, olha o detalhe aqui. Que essa combinação linear, você tem dois parâmetros extras, duas constantes, alfa e beta, certo? São duas constantes. Quando você coloca estas duas condições iniciais aqui, tá? Essas duas condições iniciais ali, é basicamente que com essas duas condições é que eu vou achar o alfa e o beta particular. Se eu não colocar essas duas condições iniciais, simplesmente vou ter uma solução geral para esse problema. Uma vez que eu coloque minhas condições iniciais, tá? Sei lá, aqui, sei lá, y0 e aqui y1, por exemplo. Sei lá, aqui, por exemplo, 4 e 5, tá? Uma vez que eu coloque isso daqui, eu vou poder achar esse alfa e esse beta. Tá? Então, essa parte aqui é um pouco mais analítica. Simplesmente para te contar essa historinha de por que eu estou fazendo essas coisinhas, tá? Talvez a demonstração não vai ser muito importante, mas observa esos detalhes.
A gente gera um espaço vetorial, a combinação linear desse espaço daqui vai gerar esse cara daqui. E, para minha sorte, esse cara daqui vai ser a solução para esse problema, tá? E não é difícil, porque se você pega esse cara e substitui aqui, vai dar zero, tá? Vai dar certo. Você mesmo vai verificar que é uma solução. Tá? Então, essa parte não é difícil, tá? Simplesmente, simplesmente temos essa historinha por trás de procurar funções que sejam linearmente independentes, tá? Então, aqui basicamente é uma historinha de como essa teoria funciona, tá? Na parte do Browniano, talvez seja uma parte, talvez, extremadamente fora do que a gente precisa, tá? Mas esse Browniano basicamente é para caracterizar quando duas funções vão ser linearmente independentes, tá? Existe um teorema, eu vou falar sobre o teorema brevemente, tá? Mas eu vou colocar aqui, bom, acho que não vou colocar mais nada, simplesmente eu vou escrever aqui da forma que ficou. Tá bom. Esse teorema aqui é o teorema importante, ou basicamente é o teorema que caracteriza as funções que sejam linearmente independentes. Tá? Então, novamente, a gente está trabalhando com este problema daqui, o caso em que o lado direito seja igual a zero. Tá? Bom, temos P e Q, que são funções contínuas e tal. O I é o intervalo aberto. E y1 e y2 são duas soluções desse problema. Tá? E eu gostaria muito de que essas duas soluções sejam linearmente independentes. Eu quero que essas duas soluções sejam linearmente independentes. Tá? Novamente, se elas são linearmente independentes, elas vão gerar um espaço vetorial de dimensão 2. Então, qualquer elemento desse espaço vetorial de dimensão 2 vai ser uma solução para esse problema daqui. Tá? Mas aí surge o problema, né? Como saber se duas funções ou duas soluções são linearmente independentes? Porque claramente você poderia usar tua álgebra linear, você poderia usar a definição exata de linearmente independentes e resolver, tá? Sendo que existem funções que são mais complicadas e vai ser bem trabalhoso usar a definição, tá? Nesse caso, a gente usa o Browniano, tá? E tudo se resume nessa última linha daqui. Y1 e Y2 são linearmente independentes se somente se o Browniano é diferente de zero em pelo menos um ponto. Tá? Em pelo menos um pontinho. Se ela for diferente de zero, pelo menos um ponto, eu já sei que esses dois pontos, eu já sei que y1 e y2 são linearmente independentes, tá? Basicamente é isso que diz o teorema, tá? Ele caracteriza as funções, ele caracteriza duas funções, tá? Aqui só é válido para duas funções, e não para esse caso daqui que a gente está trabalhando, tá? Então, duas funções são LI se o Browniano fosse diferente de zero. E a mesma coisa acontece, tá? Se o Browniano fosse igual a zero, então duas funções são LD, tá? Seria a negação dessa sentença, dessa última sentença. Tá bom? Eu acho que eu vou deixar a demonstração por fora, tá? Porque não vai ser muito útil para a gente. Eu até pretendia fazer a demonstração, mas eu acho que não vai ser tão beneficioso assim para a gente, tá? Então, melhor eu vou tirar. Tá? Beleza?
A prova, vou deixar assim aberto. Só um minuto aqui. Beleza. Então, pronto. O Gaussiano basicamente vai nos ajudar a dizer quando duas funções são linearmente independentes. Beleza? Tá. Então, basicamente, a historinha que eu estava falando para vocês. Tá? Então, pronto. Aqui, outro teorema. Tá? Seguinte. Você tem uma solução y1, você tem uma solução y2 e elas são linearmente independentes. Tá? E elas são soluções deste problema aqui. Tá? Bom, aqui, onde I é um intervalo aberto, P e Q são funções contínuas, tá? E esse teorema basicamente diz que a solução geral, tá? E a solução geral o livro denota como Y, tem essa cara daqui. E como eu tinha comentado, essa cara daí é por causa do seguinte, é que você já tem um Y1 e você tem um Y2, que é solução, por exemplo, eu vou colocar aqui, é solução de estrela, tá? E além disso, Y1 e Y2 são LI, certo? Então, se elas são LI, linearmente independentes, eu posso gerar um espaço, sei lá, eu vou chamar um espaço, sei lá, o que eu chamo agora? Vou chamar um espaço V, um espaço vetorial, tá? Gerado por esses dois vetores linearmente independentes. E a cara basicamente é y1, onde alfa1 e alfa2 estão em R. E assim, se você lembra, assim você gerava um espaço vetorial. Claramente a dimensão de V é 2, né? Porque você tem dois vetores linearmente independentes. Tá? Mas essa parte é irrelevante. Tá? Tá? O interessante é que esse carinha daqui também é solução da equação estrela. Tá? Esse carinha daqui também é solução da equação estrela. E a prova não é nada difícil, tá? Porque se você, basicamente, tá? Bom, ele aqui batizou de Y grande, tá? Mas tudo bem, isso não tem nada a ver. Tá? Se você pega esse cara e substitui em estrela, teria que dar zero. Tá? Então vamos substituir. Substituindo, ela ficaria assim, ó. X quadrado, estou substituindo, tá? Eu quero ver se de fato esse carinha aqui é uma solução. Tá? Eu quero mostrar, de fato, que isso daqui seria zero. Isso que eu quero mostrar. Se eu consigo mostrar isso, o que eu estou dizendo é que esse cara daqui é uma solução, seria outra solução
para o problema estrela, tá? Ou seja, grosso modo, qualquer elemento desse espaço vetorial V seria uma solução para a minha equação estrela, tá? Mas eu vou verificar isso aqui agora. Beleza? Então pronto, aqui eu vou fazer isso rapidinho. Você sabe que a derivada ela é linear, então ela pode entrar a cada termo, tá? E como alfa 1 e alfa 2 são constantes, você sabe que a constante sai fora da derivada, tá? Ela ficaria assim. Tira um, que ficaria alfa 2. Análogamente aqui, que ficaria aqui, vou colocar um parênteses ou corchete, só para não me confundir na hora de fazer a conta. Então aqui ficaria alfa 1 diferencial de y1 mais alfa 2 diferencial de 2. Ficaria que é x. E aqui novamente eu vou colocar outro parênteses. Acho que aqui. Ah, bom, aqui não precisei colocar outro parênteses. Simplesmente eu vou descer. Beleza? Pronto. Aqui eu vou copiar. Fiz nada. E aqui simplesmente eu vou usar propriedade distributiva, tá? Para esse cara daqui. E também vou usar distributiva aqui. Eles vão entrar tanto aqui como aqui. E ele vai entrar aqui e aqui. Tá bom? Então, fazendo isso, ela ficaria assim. Alfa 1, P de x, ficaria alfa 2, P de x. E aqui, analogamente, alfa 1, Q de x, y1, alfa 2, Q de x, y2. Tá? E eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou agrupar tudo que tem y1 e eu vou agrupar tudo que tem y2. No meu caso seria y1 é esse cara daqui, esse cara daqui e esse cara daqui. Tá? E y2 seria esse carinha daqui, esse carinha daqui e esse carinha daqui. Então, juntando, ela ficaria. eh, beleza? Então, basicamente, eu juntei aí tudo que era verde e tudo que era rosa de um lado, tá? Agora, na parte verde, se você observa, tem o alfa 1, tá? O alfa 1 é comum para todos eles e o alfa 2 é comum na parte rosa. Ou seja, eu posso colocar em evidência o alfa 1, tá? Beleza? E aqui, pois, na parte rosa eu posso colocar em evidência o alfa 2, tá?
Se você repara, todos eles são iguais. Tá bom? E aí que vem o truque. É que Y1, ele era a solução do problema estrela. Tá? Ele já era a solução do problema estrela. Y1 e Y2 era a solução desse problema. Ou seja, se você substitui, tem que dar zero. Tá? Então, esse cara dá zero e esse cara dá zero. Então, todos esse carinha aqui é zero. Logo, o problema acabou. Tá? Então, o que disse o teorema era mais ou menos o que a gente já tinha falado anteriormente, tá? O que, para ficar registrado, a gente faz um teorema, tá? Não é difícil, tá? Mas isso daqui precisa que o y1 e y2 sejam linealmente independentes. Tá? É por isso que se pede que elas têm que ser linealmente independentes. E é por isso que o teorema acima, tá? Nos mostra uma técnica de quando y1 e y2 são linealmente independentes, né? Usando o Gaussiano, tá? Beleza. Aqui, um minuto. Tá. Bom, aqui mais uma definição, mas era basicamente o que a gente está dizendo, tá? Se você tem duas soluções desse problema acima, já antes mencionado, e se elas fossem LI, linearmente independentes, então esse y1 e y2 formam um conjunto chamado conjunto fundamental de soluções dessa equação homogênea. Tá? A grosso modo, esse conjunto fundamental é esse conjunto daqui. Ó. É o alfa, y1, beta, y2, onde alfa e beta são números reais. Tá? A grosso modo, esse conjunto fundamental é esse espaço vetorial que a gente acabou de criar. Isso é básico. Só simplesmente aqui tem um nome, né? Que botaram um nome para isso. Mas, enfim, eu acho que não precisava, mas tudo bem, tá ali, tá? Isso seria meu conjunto fundamental. Esse espaço vetorial é gerado por esses dois vetores, né? Y1 e Y2, que no caso são funções de classe C2. Classe C2, a palavra classe C2 significa que tem duas derivadas, tá? Beleza. Hum, tá bom. Aqui eu vou colocar. Só um minuto. Aqui. Vou colocar um exemplo para ver o que acontece. Tá. Por exemplo, sejam y1 igual a e de x e y2 igual a e menos x.
¿Ah? Esas dos funciones, ¿tá? Son soluciones de esa ecuación aquí. Perdón. ¿Tá? Esas dos soluciones, esta carinha aquí es solución de esa ecuación aquí, y análogamente y2 también es solución de essa equação aí. Os dois são soluções. Não é difícil de observar, é pegar, substitui e você vai observar que vai dar zero. Pega y1, substitui, você vai notar que dá zero. A mesma coisa você pega y2, substitui na equação e você vai notar que dá zero. Então são soluções. Tá? Não é difícil observar isso. Além disso, tá? Outra coisa, é que a gente falou um pouco do seguinte aqui, ó. Que, por exemplo, esse teorema aqui fundamental. Ele diz o seguinte: se o Browniano fosse diferente de zero, então eles são linearmente independentes. Se o Browniano fosse diferente de zero. Tá? Só que aqui a gente já viu nesse exemplo. Nesse exemplo, a gente notou que se o Browniano fosse diferente de zero, ou mais ainda, para que o Browniano seja diferente de zero, isso é se somente se esos dos carinhas têm que ser diferentes, têm que ser diferentes. Ou seja, que eu coloquei um exemplo. Se os exponentes são diferentes, então elas já são linearmente independentes. Tá? Então, aqui se você observa, aqui você tem exponentes diferentes. Tá? Se você repara, o exponente aqui é 1, ou seja, Q1 seria 1, e se você repara, esse K2 seria menos 1. Tá? Claramente, Q1 é diferente de K2. Tá? Logo, y1 e y2 são linearmente independentes. Ou se elas são linearmente independentes, elas podem gerar um espaço vetorial. E o espaço vetorial que eles vão gerar vai ser alfa y1 mais beta y2, onde alfa e beta estão em R. Só que se você quer escrever um pouco mais bonito, ele seria assim: alfa y1 seria e de x, beta y2 seria e de menos x, com alfa e beta que está aqui. Tá? Tá? Mas ainda, esse conjunto ali, que a gente acabou de escrever, seria basicamente nosso conjunto fundamental, que a gente botou um nome para isso, tá? Então, esse daqui seria nosso conjunto fundamental. Tá? Que mais? Além disso, y igual a alfa é x mais beta e de menos x é uma solução geral para estrela. Tá?
Então, aqui note que a gente encontra uma solução geral. Mas não tem aqui, esse exercício aqui tem detalhes um pouco finos, tá? Que são o seguinte, por exemplo. Eu aqui te dei a equação, tá? Só que além de te dar a equação, só um minuto aqui. Aqui eu te dei a equação, tá? Só que além de te dar a equação, eu te dei a solução também, tá? Te dei duas soluções. E com essas duas soluções, você conseguiu achar a solução geral. Perfeito. Aí, é, fácil, entre aspas, né? O único trabalho que você teve que fazer, ou o que a gente teve que fazer, é mostrar que, de fato, esses dois caras têm que ser LI, linearmente independentes. Era o único desafio, tá? Mas o problema se complica se eu simplesmente te dou a equação e eu não te digo quem é y1 e quem é y2. Então, nesse caso, você teria que descobrir quem é y1, quem é y2, tá? E aí já dá um trabalho extra, tá? Mas existem técnicas para descobrir esses valores, tá? Que a gente vai ver nas próximas aulas, tá bom? Aqui a gente tem mais um teorema, mas novamente esse teorema aqui já é uma coisa que a gente já tem falado bastante aqui, tá? Ou melhor, a gente vai juntar algumas coisas, tá? Repara que nosso objetivo inicial é achar esse problema daqui, certo? Só que antes, a gente precisa estudar esse problema aqui, tá? E a gente fez uma observação, que para achar uma solução dessa equação ali, dessa equação que está ali, que eu estou mostrando, da equação 1, a gente a gente separa essa equação em duas partes, né? Ou seja, a solução é dada por duas partes. Uma solução geral e uma solução particular, tá? Onde a solução geral é a solução geral de esse problema aqui, tá? E a solução particular, por enquanto a gente não vai se preocupar na solução particular, porque isso existem algumas técnicas para achar uma solução particular, mas isso depois a gente vai apresentar como se faz, tá? Mas pelo menos, a gente já sabe como achar uma solução, que a gente já sabe como achar a solução YH. Pelo menos já sabemos, tá? Para achar uma solução YH, eu preciso de Y1 e Y2, e além disso, eu preciso que elas sejam linearmente independentes, e simplesmente uma combinação linear já vai me dar essa solução YH, tá? Novamente, o YP, a solução particular, eu vou falar depois, tá? Mas é só para entender como estão funcionando, como estão indo as coisas, tá? Então, beleza. Eu tenho y1 e y2 linearmente independentes. Eles vão me gerar um conjunto fundamental. Note que o conjunto fundamental era basicamente esse daqui, né? Um espaço vetorial. Tá? Vai gerar um conjunto fundamental da equação 2. Lembra-se que a equação 2 é a equação onde o lado direito é igual a zero. Tá? E a gente vai ter uma solução particular, que ainda não falei como achar, tá? Uma solução particular, mas essa daqui é da equação 1. Então, nossa solução geral tem essa cara, tá? Onde, se você repara, esse carinha daqui teria que ser meu YH, tá? Como eu falei, o YH vai ser dado como uma combinação linear. Opa! Tá? O YH vai ser dado como uma combinação linear de Y1 e Y2, que são soluções linearmente independentes.
mais o YP, que é a solução particular. Beleza? Então, basicamente o que foi dito aqui era usando espaços vetoriais, é possível achar uma solução, tá? O que a gente acabou de fazer nesta primeira parte é basicamente mostrar que existem e é possível fazer essas continhas usando álgebra linear, tá? Por enquanto, a gente não apresentou nenhum método para poder achar esse tipo de solução, tá? A única coisa que a gente apresentou foram teoremas que garantem que é possível mostrar a existência de soluções utilizando algumas ferramentas de álgebra linear, tá? Então, o que eu vou fazer agora é dar um intervalo e depois a gente volta, tá bom? Ok, professor.